Vamos lá. Ó, tem sobrando aqui um microfonezinho. Marcelo, é seu. Bom, minha gente, como já falei, né, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com a Bruna, com o Marcelo, com o Beto Mussa, a Bruna poeta, a Bruna tradutora, enfim, está lançando, né, o Veludo Rouco, daqui a pouco ela fala sobre o livro. Marcelo Boutinho, cronista, contista, está com a lua na caixa d'água ali. Alberto Mussa, com o Compêndio Mítico do Rio de Janeiro, olha que coisa aí, né? Enredo de escola de samba, acadêmicos do Grande Rio, está fazendo um enredo inspirado no Meu Destino é Ser Onça, né? Um livro do Beto, então, uma alegria. Mas vamos começar logo, porque me parece que tem um elemento aqui que cruza, né, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente escreve. Eu acho que o elemento que cruza as coisas que a gente faz, que a gente escreve, de certa maneira é a cidade, né? E não estou falando da cidade especificamente o Rio de Janeiro. Bruna, por exemplo, é de Duque de Caxias, morou em São João, não é isso? Foi para São Paulo e viaja para Dedéu, viajou para Dedéu, né? O Beto, Alberto Mussa, daquela região ali do Grajaú, do Andaraí, e posso garantir que, ao contrário da Bruna, não é exatamente um viajante. Tirar Beto Mussa, né, dos limites dele é uma tarefa extremamente difícil. Marcelo Moutinho, que é um madureirocêntrico, né, carioca de Madureira, enfim, que de certa maneira sempre traz essa experiência madureira nas obras dele, nos livros dele. E eu, que sou o primeiro carioca de uma família que é de Alagoas e Pernambuco, né, cresci, minha família vem de uma cidade, minha avó vem de uma cidade que já era o prenúncio aqui, né, da pouca telha, chamada Porto Calvo das Alagoas, onde nasceu a minha avó. Minha mãe já nasceu no Recife, mas eu sou um carioca que passei grande parte da minha infância e parte da adolescência em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que era o grande centro da Baixada Fluminense, né, uma espécie de... Tinha uma certa rivalidade com o Duque de Caxias ligada a isso, mas, enfim, eu acho que, de certa forma, a experiência na cidade, ela marca, né, as nossas literaturas, as nossas escritas, o que a gente faz, o que a gente fala, a poesia da Bruna, as crônicas do Marcelo, os contos, os romances do Mussa. Então, eu queria começar levantando essa bola para que vocês falassem um pouco disso. Como é que é essa experiência da cidade, como é que é essa experiência da rua na construção de uma literatura, ou como vivência, né? Porque, como é que foi isso? Como é que a rua está presente nesse tipo de coisa? Então, eu queria que a Bruna talvez comece. Pode começar? Bruna começa falando sobre isso, até porque nós somos pessoas que, de certa forma, não frequentamos, ou pelo menos não somos marcados por um Rio de Janeiro, tenho a impressão que a Bruna também, aquele Rio de Janeiro de cartão postal, né? Aquele Rio de Janeiro, enfim, do litoral, aquele Rio de Janeiro das montanhas cariocas, enfim, definitivamente eu acho que esse não é, né, o nosso Rio de Janeiro, não é a nossa experiência de cidade, nem a experiência de quem vem da Baixada, nem a experiência de quem vem do subúrbio, enfim, nem a experiência de quem vem daquela região da Zona Norte. Então, eu queria passar a bola para a Bruna, e aí a gente vai soltando o papo, vai molhando aqui a palavra, e a coisa vai rolando. Bruna, obrigada aí por aceitar o convite. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui na Bienal, com vocês e com vocês. Eu acho que a experiência da rua, são duas experiências de rua. Claro que aquele convívio da Baixada Fluminense, de brincadeiras e de desenvolvimento de tudo que é possível numa infância e numa adolescência, é feito na rua, na Baixada e nos subúrbios em geral. Mas acho que naquela época existia um desejo de ir atrás do cartão postal. Então, Duque de Caxias e São João de Meriti, não tinha muita coisa o que fazer sem ser a rua. Então, existia aquele desejo de buscar. Então, o que é esse Rio de Janeiro desejado e idolatrado mundo afora, que eu não conheço, do qual não faço parte, e para estar presente e contemplar esse Rio de Janeiro, eu tenho que fazer um longo deslocamento. Então, na minha adolescência, no começo da minha juventude, que foi quando eu mudei para São Paulo, eu vivi essa ilusão. A ilusão de buscar o Rio de Janeiro, a ilusão de me relacionar com o mar, de entender o mar.
elementos e paisagens que não fizeram parte da minha formação. E eu acho que eu fui retornando aos poucos para essa infância da rua, para essa infância que idealiza aquele crescimento ali do bairro, familiar, coletivo. Então, eu sinto muito esse retorno, sabe? Eu sinto muito essa redescoberta do meu lugar. E você sabe que você está falando uma coisa curiosa. Você terminou com Meu Lugar. Meu Lugar, eu e Moutinho organizamos um livro chamado Meu Lugar. Eu tô lá. Você está lá, né? O Alberto Mussa está lá. E você fala desse desejo. E, rapidamente, no Meu Lugar, eu conto uma história da minha infância, porque a gente, a rigor, passava grande parte do tempo em Nova Iguaçu, onde minha avó tinha um terreiro. Minha avó era mãe de santo e tal, no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, na Rua Castor. E o nosso sonho, a molecada porque queria passar um Réveillon em Copacabana. Então, era um negócio impressionante. A gente só passava o Réveillon lá e, porra, aquilo era um saco. A gente queria ir para Copacabana. Até que, num certo momento, meu avô virou-se e disse que este ano vocês ganharam. Vamos passar o Réveillon mergulhando em Copacabana. E aí, pô, eu tenho 5 irmãos, enfim, primo para Dedéu, e foi aquela festa, vamos para Copacabana, aquela ansiedade. Eis que na véspera do Natal, meu avô para com a Kombi da família, tínhamos uma Kombi, e tira da Kombi, nunca esqueci disso, uma piscina Tony Copacabana, que era a grande brincadeira dele, e botou a Tony, e passamos em Copacabana. O primeiro Réveillon que eu passei em Copacabana na minha vida foi na piscina Tony, que contou, inclusive, com a participação de pessoas da minha família que, depois de algumas cervejas e tal, chegaram até a mandar flores, né, para a mamãe Iemanjá dentro da piscina Tony. Eu falei, pô, o negócio aqui não está mole. Mas, de certa forma, cruza muito com isso, com essa expectativa. E eu vou te dizer o seguinte, hoje eu já devo ter passado uns 30 Réveillons em Copacabana, mas eu sinto uma saudade danada dos Réveillons de Nova Iguaçu. É um negócio complicado. Enfim, Marcelo, manda brasa aí. Boa tarde, gente. Eu estava ouvindo a Bruna aqui e pensando como tem similaridades, né, entre as nossas histórias, porque eu nasci em Madureira, né, venho de uma família de comerciantes, uma família que até tinha alguma inserção social no bairro, né, com relação a essas coisas como Rotary Club, né, sócio do Madureira, tal, sócio do Império Serrano, frequentava os restaurantes e tal. Mas à medida que eu fui me aproximando da adolescência, eu tinha essa mesma sensação de déficit, sabe? Parecia que o Rio de Janeiro que me apresentavam não coincidia com aquele Rio de Janeiro onde eu vivia, né? E mais do que isso, né, com essa perspectiva de querer ser jornalista, de querer escrever, de querer trabalhar com arte, com cultura, isso parecia uma coisa muito distante, porque cultura era dito para mim que não era aquilo que estava no meu entorno. Cultura era aquilo que eu ia aprender na universidade, que naturalmente não estava no meu bairro, que eu ia conseguir através de livros, e não tinha livraria no meu bairro. Os cinemas praticamente são os grandes cinemas comerciais da época. E quando eu fui fazer jornalismo, né, porque eu cheguei no ensino médio e perguntava, o que você vai fazer? Se eu falasse que ia ser escritor, seria mais ou menos alguma coisa como dizer que eu ia trabalhar na NASA, né, de astronauta, uma coisa assim, de tão pouco provável para aquela realidade. Então, quando eu cheguei na universidade, o meu sentimento era exatamente esse. Eu estudava em Botafogo e eu falava, nossa, mas os meus colegas aqui, o pai de um é advogado, o pai de outro é sociólogo, o outro já tem o pai jornalista, eles devem estar discutindo Nietzsche no jantar, sabe? Discutindo Deleuze. E meu pai está discutindo Botafogo, Império Serrano e trilha frita com cerveja, que era o que ele gostava de fazer, né? E o meu sentimento era um sentimento de que eu nunca vou eu nunca vou poder disputar com esses caras em nenhum lugar, porque eu não tenho esse arcabouço que ele já tem de dentro de casa. E demorou algum tempo para eu perceber, né, e como você, eu tive esse olhar no retrovisor, para eu perceber que eu estava cercado de cultura desde que nasci, né, cercado de cultura. Eu morava no bairro que tem 2 escolas de samba, eu morava no bairro que tem futebol, um clube de futebol, eu morava no bairro que tem o Jongo, por exemplo, né, uma das poucas
um dos poucos territórios de resistência de jongo no espaço urbano. E aquela cultura que eu conhecia, né, de forma empírica, por viver, aquela cultura era totalmente singular com relação à cultura que eu estava aprendendo na universidade. Porque se hoje a gente vê esses temas mais presentes na universidade, nos anos 90 isso não era um fato, né? Eram muito raros, né? Ou muitas vezes tratados como uma coisa um pouco folclórica. E foi quando eu decidi que me transformar como escritor, num escritor que vai falar desses assuntos, né? Que vai trazer para a literatura, que é considerada, né, muitas vezes um lugar da cultura que não está próximo dessa outra cultura, que é a chamada cultura popular, e eu queria embeber os meus textos dessa cultura popular, desses personagens, que são personagens de classe média baixa, personagens não letrados, personagens cuja vivência está ligada a uma outra tradição, que não é menor do que a tradição que eu olhava de longe, muito pelo contrário, né, mas que simplesmente ela não fazia parte, digamos assim, do arcabouço de temas e assuntos e imagens que a gente convencionou ter como referenciais da cidade, né? Eu gosto sempre de lembrar por que a gente chama de subúrbio, o subúrbio do Rio de Janeiro, que é uma definição muito própria nossa, né? Subúrbio, se a gente for pegar o sentido da palavra originária, etimológico, subúrbio é aquele lugar que está longe do centro, está distante do centro. A rigor, nós estamos no subúrbio. A Barra da Tijuca também é um subúrbio, né? E ninguém chama a Barra da Tijuca de subúrbio, porque no Rio de Janeiro, e tem um geógrafo chamado Nelson da Nóbrega Fernandes, que tem um texto brilhante sobre isso, essa palavra ela foi cercada de um sentido que é ideológico e não geográfico, né? Subúrbio passou a referenciar aqueles bairros que, em geral, margeados pela linha do trem, estão em lugares onde moram as pessoas de classe média baixa ou classe baixa, né? Então, a palavra perdeu o sentido, perdeu a semântica geográfica e ganhou uma semântica ideológica. Isso por quê? Porque lá morava, em sua maioria, população expulsa do centro da cidade, com a reforma do prefeito Pereira Passos, no começo do século passado, quando se resolveu transformar o Rio de Janeiro numa Paris tropical, essa utopia, né? E essa população expulsa acabou indo formar os subúrbios cariocas, né? Então, essa impressão que eu tinha de menino, pessoalmente, no ponto de vista individual, na verdade, ela é filha de um projeto coletivo de desvalorização de uma parte da cidade, né? E quando eu percebi isso, já adulto, eu resolvi, da forma que eu posso, que é através dos meus textos, trazer para primeiro plano essa região e essa população que, em geral, é colocada em segundo plano. E, Beto, entrando nessa linha, eu estava falando aqui que você escreveu um compêndio mítico. Que cidade é essa, né, que você viveu, que você estuda, que você vive, que desperta a tua curiosidade, capaz de gerar, enfim, uma obra de fôlego como essa, né, esse compêndio mítico? Que Rio de Janeiro é esse? Qual é a tua visão sobre a cidade, a tua experiência da cidade? Não só a vivência, mas também a tua experiência como um grande contador de histórias, porque você é um escritor que conta histórias fabulosas, né? Enfim, gosta, inclusive, de contar história. Obrigado. Boa noite, não sei, boa tarde. É um prazer estar de volta aqui à Bienal, como sempre. Então, pegando aí o gancho, né, do que a Bruna falou, do que o Moutinho falou, a minha cidade é basicamente a Zona Norte, né? A gente estava falando antes sobre cartões postais. Se eu tivesse que escolher um cartão postal, acho que seria o 226, que era o ônibus que me leva a Grajaú, Carioca, a linha que me servia basicamente para tudo que eu precisava fazer, eu pegava esse ônibus, né? Ia até o centro da cidade, ia até os sebos, né, para comprar livros e voltar para casa, ou ir para o colégio e tal. Eu nasci no Grajaú, nasci numa família socialmente muito bem, com nível financeiro muito bom, nasci numa casa com 3 andares, mas meu pai era já falecido, foi desembargador, então tinha uma ótima condição financeira,
E a minha mãe vinha de uma família da Ilha do Governador, também com origens em Alagoas, e o meu tio, né, irmão da minha mãe, era compositor da União da Ilha do Governador, foi compositor do Salgueiro também. E a minha mãe, eu antes de tomar até conhecimento desse aspecto do meu tio, a minha mãe me levou desde pequeno para terreiros de umbanda, cartomantes, para consultar pretos velhos, né, nos fundos da casa, até um tipo de incorporação que é até raro hoje em dia da gente ver, que é aquela pessoa que recebe sozinho o seu guia, sem tambor, sem nada. E eu era ruim em tudo, né? Eu gostava muito, brincava na rua, como todo mundo, e era ruim em tudo. Eu era ruim no futebol, ruim no peão, eu era ruim na pipa, eu era ruim em tudo. E eu demorei a descobrir porque eu não enxergava, né? Eu tinha uma miopia muito alta, eu não enxergava nada. Queria ser goleiro, por exemplo, mas não via a bola. Então, era uma coisa difícil para mim. Mas eu descobri nesses terreiros que eu sabia, eu tinha, não vou dizer talento, mas eu tinha um jeito para tocar aquele tambor. E logo depois, quando eu descobri um grupo de capoeira e comecei a fazer capoeira quando eu era bem novo, que eu também aprendi a tocar berimbau. Então, aquilo ali, para mim, foi uma realização, porque eu ganhei a minha primeira autoafirmação, porque eu me sentia um ninguém, né? Eu não era bom em nada, era um pereba completo, né? E eu tinha muito poucos amigos no meu colégio, eu quase não tinha amigos, eu era um garoto muito sozinho. E quando eu comecei a me envolver com isso, né, quando eu comecei a frequentar a escola de samba, então já com uns 13 anos, que meu tio me levou na União da Ilha, e jogar capoeira, e ter mais liberdade de andar na rua sozinho, naquela época ainda era possível, né, 1960 e pouco, 70. Então eu descobri um outro universo. O universo era distante da minha realidade social, mas era onde eu encontrei ali uma verdade profunda, ou sei lá, uma emoção forte. E isso me atraiu. Então eu nasci no Grajaú, naquela época era um bairro de classe média, né, elevada, mas a minha formação, de fato, foi no Andaraí, o bairro vizinho, que era um bairro economicamente, naquela época também, economicamente inferior ao Grajaú, mas os meus amigos que eu fiz, os grandes amigos que eu fiz naquela juventude foram os do Andaraí. Era com eles que eu ia para o Maracanã, era com eles que eu bebia nos fins de semana, né, nos botequins, no Alto do Morro, ia na Flor da Mina, né, onde eu tive as minhas primeiras namoradas, tudo foi ali no Andaraí. Então, a minha relação com a cidade foi essa, de certa maneira, através da minha mãe, principalmente, e do meu tio, uma descoberta de um universo que talvez estivesse longe de mim em função do meu nascimento. Mas foi nele que eu me formei, que eu me tornei, né, uma pessoa. E a cidade que eu acho que eu passei a escrever, ela é derivada disso. É claro que, no caso desses livros, eles são livros históricos, né? São 5 romances, cada um deles se passa num século da história da cidade, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, é claro que eles não representam experiências vividas por mim, né? São romances históricos. Mas a visão que eu acho que eu tento trazer, mesmo para essa história, é uma visão que sempre, eu acho que qualquer autor faz isso, traz um pouco da sua própria experiência pessoal. É impossível você se desvincular do seu passado, das suas emoções, daquilo que compõe, né, os seus afetos. Eu acho que é impossível dizer que exista um autor, e eu até me achava isso antigamente, mas hoje eu vejo que não sou assim, que é um autor completamente cerebral. Você sempre traz profundas emoções naquilo que você escreve. Então, eu acho que essa que é a origem da minha cidade, dessa experiência na Zona Norte, essencialmente. Eu até também brinco, né, só para terminar, quando as pessoas falam assim, não, porque o Brasil para mim é uma abstração. Eu sou do Rio de Janeiro, porque eu nasci aqui, vivi aqui a vida inteira. O Brasil eu não conheço, né? Eventualmente faço uma viagem ou outra, mas poderia ser para qualquer outro lugar, poderia ser para o Uruguai, poderia ser para Colômbia. Então, a minha cidade, a minha nacionalidade é o Rio de Janeiro. Puxando agora, pegando esse fio, puxando para o tema mais específico do livro, da literatura, né, até porque a Bienal tem essa importância de formar leitores, né, a Bienal tem isso, que eu acho importantíssimo, né,
os colégios que vêm, isso aqui no meio da semana vão ter aquelas turmas caminhando as professoras com aquelas bandeirinhas e etc. Então isso já é uma coisa interessante. Eu quero lançar uma bola aqui para a Bruna e depois para vocês. Eu, por exemplo, tenho um detalhe peculiar. Eu não venho de uma família de livros. Eu venho de uma família muito musical. Na minha família tinha muito disco, né? A gente escutava muita música, sobretudo música nordestina, Luiz Gonzaga, João do Vale, Jackson do Pandeiro, muito samba por causa do meu tio e tal. Então, de certa forma, o livro para mim foi uma experiência um pouco tardia. Né? O livro para mim foi uma experiência um pouco tardia. Não era uma família, enfim, letrada. Eu fui o caso clássico do primeiro que terminou o ensino médio, entrei para uma universidade e etc. Mas foi uma descoberta tardia, porém, é uma descoberta estonteante, né? Eu lembro que, por exemplo, eu comprava livro pelo correio, e meu avô gostava de dar um dinheirinho para comprar livro pelo correio, e aí a sensação de, né, ir no correio para pegar aquela caixa e abrir, aí ver os livros. Quando eu li O Gênio do Crime, por exemplo, que foi um negócio impactante e tal. Depois eu tive um impacto com um autor que, curiosamente, eu não voltei a ler, porque foi tão impactante, tão bom para mim, que quando você pega uns autores assim, você fica com um certo receio, né, de voltar a eles, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas ali com meus 16, 17 anos e tal, eu comecei a ler Jorge Amado, aquela coisa toda dos Capitães da Areia, que para um adolescente era uma coisa muito marcante e tal. E, curiosamente, eu lia pouca poesia, né? E eu me lembro que a primeira vez que realmente a poesia me despertou uma coisa mais intensa, para te passar a bola, foi quando eu li a Gramática Expositiva do Chão, então bem depois do Manuel de Barros. E tem uma frase daquele livro que me marcou muito, que era o seguinte: e ficava ali quieto, olhando as coisas, e de repente me encantei. Então, de certa maneira, eu acho que a nossa relação com os livros, porque eu suspeito que a gente escreva porque lê, né? A primeira paixão talvez seja a leitura e depois a gente se aventura para escrever. Pegando essa minúcia do Manuel de Barros e de repente me encantei, você consegue vislumbrar o momento? Foi contínuo ou teve aquele momento em que você de repente se encantou? Foram vários momentos, eu lembro de algum deles. Mas, no contexto geral, eu tive muita sorte de crescer numa família que não só era musical, como era litero-musical. Então, minha mãe e minhas tias, que, aliás, estão todas presentes, olha a minha sorte, todas professoras da rede pública, também da rede particular, de literatura ou de português. Então, eu cresci cercada por livros, cercada por pessoas que amavam livros e admiravam o ato da leitura e me incentivavam a ler. Então, a Bienal era, de 2 em 2 anos, o programa que eu fazia e vinha com as minhas tias e com a minha mãe. E era o grande evento, assim, ir à Bienal e comprar um livro e passar a tarde inteira escolhendo um livro. Então, eu cresci cercada por pessoas que me fizeram apaixonar pelo hábito da leitura, que eu acho que é bastante diferente de quando você ouve. Você tem que ler, porque quem lê escreve melhor, porque quem lê é mais inteligente. Agora, quando uma pessoa te pega pela mão e fala, olha aqui essa história, olha esses personagens, olha esse contexto, uma pessoa que já está apaixonada pelo hábito da leitura, ela vai formar uma leitora. Então, eu tive a sorte de crescer entre essas pessoas e me tornar uma leitora familiar, no primeiro de tudo. Então, na minha casa sempre tinha muito livro e muita música. Na casa dos meus pais, na casa da minha avó e das minhas tias, todo o tempo a gente estava ouvindo música, vinil e todo tipo de música. E em Duque de Caxias, sobretudo, é uma cidade formada por pessoas que, em geral, vieram do norte e do nordeste do país. Então, a minha formação cultural, essa nascente cultural que tem no subúrbio, que a cultura sai na água e sai na rua e nas avenidas, né, onde as pessoas moram. Então, são muitos sotaques, são muitas histórias, anedotas, cantigas. Então, isso saía na água, sabe? Isso a gente estava ali sujando o pé na rua e se formando culturalmente. Então, eu acho que a minha grande descoberta da poesia... E a escola tem um papel fundamental, porque a minha escola
tinha concurso de poesia, então era incentivada a escrever poemas desde a infância e também incentivada em casa, porque eu também não escreveria um poema espontaneamente. Mas a minha grande descoberta da poesia, da palavra poética, primeiro foi por meio da música. Como as pessoas estavam não só ouvindo música, cantando música, mas comentando as letras, debatendo as letras, flagrando imagens em certas músicas, o meu ouvido foi sendo educado, não só musicalmente, mas pela percepção da imagem, da palavra poética. Então, os meus despertares, os meus primeiros despertares da poesia foram ouvindo pessoas cantando e falando. E você está falando dessa questão de Duque de Caxias. A Grande Rio, um ano, fez um enredo sobre a história do Duque de Caxias, e aí colocava Duque de Caxias marcado por 4 grandes referências. A Reduc, né? Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, Joãozinho da Gomeia, né, o pai de santo, e a Feira de Caxias. A feira era famosa, inclusive os candomblés do Rio de Janeiro recorriam à Feira de Caxias. A Feira de Caxias era uma espécie de meca, né, para o pessoal de terreiro e tal. E eu lembro, inclusive, que os terreiros ali de Nova Iguaçu, que eu conhecia melhor, não era o Mercadão de Madureira a grande referência de fornecimento de artigos religiosos, era a Feira de Caxias. Né? Então, a Feira de Caxias tinha uma importância. Onde tinha os passarinhos também, né? Os passarinheiros todos do Brasil inteiro. Né? Iam para lá, tinha concurso, aí aquela coisa do curió premiado e não sei o que e tal, era um negócio interessante, né? Mas é bacana, porque eu lembro do desfile, enfim, o homem da capa preta, você imagina isso, as referências, o homem da capa preta, Joãozinho da Gomeia, Reduc e a Feira, né? Isso é bacana. E hoje o Mercadão, né, que é uma referência absoluta, Mercadão que se tornou uma coisa tão impactante que a estação de trens, né, que era a estação de Magno, ela acabou virando estação Mercadão de Madureira, e que é, né, o maior mercado de fornecimento de artigos religiosos hoje afro-brasileiros do país, superando inclusive os mercados baianos. Tem esse detalhe interessante. Mas, Marcelo, seguindo nessa onda, como é que foi isso? O livro apareceu na sua vida e tal. Para não dizer que não tinha livro lá em casa, eu vou dizer uma coisa que é importante. Enciclopédia tinha. Porque toda a família tinha aquela enciclopédia que era pau para toda obra. Garotada que está aí hoje tem a referência do Google. Na nossa época, não, era aquela coisa do o novo conhecer, né? A grande enciclopédia da humanidade. Os animais, eu tinha um volume assim, os animais, que era um filhote de leão na capa. Tesouros da Juventude. Álbum, né? Era álbum de figurinha também. Não, tínhamos álbuns de figurinha, mas a enciclopédia não podia faltar. A enciclopédia... Nosso Século era uma que eu recorria sempre para ver essas coisas. Mas como é que era? E depois tinha nas bancas uma coisa que não tem mais, não sei se tem em banca de jornal. Nas bancas de jornais tinham aquelas coleções clássicos da literatura. E sempre abria pelo Don Quixote, era o primeiro clássico que vendia nas bancas e tal. Como é que foi isso para você, esse encontro com o livro? Então, sim, mas lá em casa tinha enciclopédia também, Barça e Delta Larousse, que era considerada assim a mais chique. Né? Mas era muito mais para enfeitar a estante. Era uma parede chapiscada, de branco, assim, meio gelo. Hoje tem aquelas madeiras ali, né? Aquela lombada de livro que não existe, que você bota ali e fica. Mas a enciclopédia lá em casa era quase essa lombada, porque ninguém mexia naquilo. Ficava assim as enciclopédias e no outro nicho as canecas de festival de chopp que meu pai ia, né? Porque ele guardava com orgulho, maior do que das enciclopédias, inclusive. E os livros começaram a chegar lá em casa muito por conta do Círculo do Livro. Né? Nem todo mundo aqui lembra, mas o Círculo do Livro era uma revista mensal. Né? Você assinava, recebia essa revista gratuitamente, com o compromisso de comprar um livro por mês. E eu lembro precisamente assim, o dia que eu me encantei pela literatura. Minha mãe tinha brigado comigo por algum motivo, e minha irmã Sandra me chamou no quarto para ler uma história para mim. E ela começou a ler uma história de uma cor que não encontrava o seu lugar no mundo. Né? Essa cor ficava procurando o que no mundo poderia ser igual a ela e ela não encontrava. Eu estou falando de Flix, do Ziraldo. Né? Esse livro causou um profundo impacto em mim, porque quando ela terminou de ler a história, eu falei, mas eu sou Flix. Né? E ela ficou absolutamente desconcertada. Eu tinha me identificado profundamente com aquela história. Isso foi muito importante, porque quando
quando a gente se encanta pela literatura, a gente já ganha um anticorpo contra uma prática muito comum, que é chegar na escola, né, e a escola fazer tudo aquilo que não deve para transformar você num leitor. Né? Você chega na escola e te dão para ler Iracema, do José de Alencar. Né? Uma pessoa que nunca leu nada, chega e vai ler um livro de uma realidade completamente distante da sua, uma linguagem completamente distante da sua, porque vai ser cobrada uma prova em cima daquele livro. Né? Então, a literatura passa a ser uma obrigação e passa a ser uma coisa chata. Né? E, muitas vezes, isso é irrecuperável. Né? Em algumas vezes, você consegue, por motivos, caminhos, né? Ou por família, ou por um amigo, entrar na literatura de outra forma. Mas esse mau serviço prestado durante muito tempo pelas escolas, eu tenho assim, uma convicção de que é responsável por essa ideia de que a literatura é uma coisa chata. Eu tive uma segunda sorte, porque eu já cheguei na escola tendo lido a coleção Vagalume praticamente inteiro, eu era um grande fã do Marcos Rey, né? Eu sempre falo para a galera mais jovem assim, que a coleção Vagalume era uma coleção de pequenas novelas, quase todas policiais, e eu sempre dou a ideia das séries, né, de Netflix, Prime, porque todo capítulo terminava com uma cena que só ia se desenrolar no capítulo seguinte, uma cena de muita expectativa, de muito suspense, né, que é exatamente o que hoje o streaming faz com a gente, né? Às vezes a gente está lá 1 da manhã vendo um capítulo de uma série e aparece aqueles malditos 15 segundos, né? Em 15 segundos vai começar a próxima, você fica, porra, tem que acordar cedo para trabalhar amanhã, mas quero saber o que vai acontecer, e nesse tempo que você pensou já começou. Né? A coleção Vagalume fazia isso no campo literário, né? no aspecto literário. E em algum momento na escola, uma professora passou para a gente uma crônica chamada Depois do Jantar. É uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, está num livro dele, que não é um livro muito conhecido, chamado Os Dias Lindos, e é basicamente a história de um homem que janta e sai para dar uma caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas, depois do jantar. Ele está caminhando e chega um assaltante para ele, pede o relógio e a carteira. E daí ele começa a negociar, a crônica toda é a negociação dele com o assaltante, ele dizendo que entrega o relógio, mas a carteira não, se o assaltante aceita esse acordo. O assaltante fala, não, eu sou o assaltante, você é a vítima, temos aqui papéis bem definidos e precisamos seguir esses papéis. E no final, ele depois de muito tentar enrolar o cara, ele propõe dividir o dinheiro da carteira, o cara também não aceita, e o cara, enfim, dá para ele só o dinheiro da passagem de volta, para ele poder voltar para casa, né? E eu lembro que quando a gente leu esse texto, eu falei assim, nossa, isso eu conheço, sabe? Essa é a minha cidade, né? Essa é a cidade que eu estou acostumado a ver, né? Essa é a linguagem na qual eu quero escrever, né? E isso me fisgou, de certa forma, para a crônica, né? Para esse gênero tão pouco valorizado e tão importante, que talvez, acho eu, pudesse ser um grande porto de entrada para o não leitor na literatura, né? Não só pela questão da coloquialidade do texto, mas também pela questão de você tratar de temas cotidianos. No meu caso, para passar a bola para o Beto, eu acho que essa relação também tem a ver com samba enredo, sabia disso? Porque como era uma família que escutava muito samba enredo, eu confesso agora, depois de muitos anos, que eu acho que a minha primeira grande nota numa prova de literatura foi por conta do Macunaíma, que era o livro que a gente tinha que ler, e eu confesso que eu tive dificuldade, né, para ler o Macunaíma naquela ocasião, mas eu sabia de cor o samba da Portela, do Macunaíma, que a Portela estilo, que é 75, né? 75. E aí o samba contava o livro maravilhosamente bem. O Paulinho da Viola fica uma dica, olha que cara de pau que eu estou sendo. Mas você quer ver uma coisa interessante? Paulinho da Viola, o único samba enredo que ele ganhou na Portela foi Memórias de um Sargento de Milícias, em 66. Quem já leu o livro, pelo início do samba, percebe o que vai acontecer. O samba começa, era no tempo do rei, e não termina mais. Né? O samba vai embora e tal, e não termina. Ninguém sabe cantar. É o livro, né? Então, é interessante como cada um encontra um caminho, né, para
ter essa relação bacana com o livro e tal. E, moça, como é que foi isso? E como é que você chegou a uma literatura que, num certo momento, era muito... que eu imagino que você não leu Borges adolescente, ou leu? Não, mas você quebrou um pouco o que eu ia falar. Porque você perguntou, né, como que o livro chegou na sua vida. O livro chegou na minha vida antes de eu nascer, porque a casa do meu pai era uma casa cheia de livros, tinha livro em tudo quanto era cômodo, só não tinha no banheiro. A gente tinha um carro, por exemplo, ficava na rua, porque a garagem era uma parte da biblioteca dele. Então, era uma biblioteca monstruosa. Ele me proibia de várias coisas, né? Eu era proibido de fazer quase tudo quando eu era adolescente, menos de mexer nos livros. Isso era uma coisa que era interessante, porque ele era uma pessoa muito austera, né? Brigava comigo o tempo inteiro, porque nessa época, vocês não vão acreditar, mas eu tinha cabelo, e é um cabelo comprido, né? Então, meu pai detestava o cabelo, acho que ele fez uma maldição e o cabelo caiu. Então, eu era o transviado, eu era não sei o que. Mas ele era careca, não? Ele era careca. Então não foi exatamente uma... Mas, e aí, assim, desde cedo, até porque alguns castigos que ele aplicava eram castigos que eu tinha que ler um texto qualquer, um capítulo de um romance daqueles, e fazer resenhas, né? Então, eu podia ter criado com a literatura uma relação muito ruim, mas não criei, porque eu gostava daqueles livros, eu gostava, e principalmente da poesia. Eu comecei a ler, não lia pouco, os romances eu lia porque ele me mandava, mas eu gostava de ler poesia. Ele, por exemplo, gostava muito também, ele recitava os Lusíadas, recitava Fernando Pessoa. Então, assim, eu, desde pequeno, eu também queria saber, aprender aqueles versos de cor, até para competir com ele, né? E eu fui percebendo uma coisa interessante, que é o seguinte: eu comecei a perceber, quando eu tive condições de, então, entrar de sócio no Círculo do Livro, formar uma biblioteca pessoal minha, que não era dele, mas mesmo na biblioteca dele, eu conseguia perceber que alguns dos poetas que ele preferia não eram os meus, que alguns dos clássicos que ele lia não eram os meus. Então, a literatura, ela me deu até uma percepção, assim, de que, de certa maneira, eu comecei a descobrir quem eu era pelo tipo de livro que eu gostava, o tipo de autor que eu preferia, né? Naquela comparação. Então, assim, a minha relação com a literatura é tão antiga que eu não consigo dizer, eu li O Gênio do Crime, eu não consigo dizer exatamente que livro que me deslumbrou, porque foram muitos, né? E, principalmente nessa primeira fase, os poetas que eu leio até hoje, que eu tenho até hoje, porque eu não fico sem... E eu choro sempre, né? Se eu estiver muito emocionado e vou pegar um poeta daqueles meus antigos, que... Eu leio desde adolescente, eu sempre me emociono novamente, né? É uma emoção que não cessa. Agora, o que eu acho que foi a grande diferença para mim, foi isso que você me quebrou, né? Simão me quebrou, foi porque o que entrou de diferente... A prova de que nós não combinamos a conversa. Foi exatamente o samba de enredo. Porque no samba de enredo eu reconheci exatamente as mesmas características de grandeza por exemplo, de um poeta como Ovídio, ou de um poeta como Virgílio, como Homero, né? É o mesmo estilo, um estilo narrativo, um estilo grandioso de contar uma história, de narrar alguma coisa, apesar da diferença de dimensões, né? Porque o samba é um samba, não pode ter o tamanho de uma epopeia clássica, mas era o mesmo princípio. Então, como eu gostava daqueles versos, como eu gostava daquela coisa rebuscada, né? Altissonante e tal, o samba de enredo me apaixonou muito, e ele fez também parte da minha formação literária. Eu não excluiria, né? Eu nunca fui um grande ouvinte de música brasileira popular, eu sempre gostei de samba, e do tipo de samba até que eu gosto, o que eu gosto mesmo é partido alto, é samba de rodas, o samba mais pesado, né? E o samba de enredo. Então, o samba de enredo, para mim, é um gênero quase que acima do conceito de música, uma coisa que é superior. E a partir do momento, então, que eu passei a ver os desfiles das escolas de samba, desde 75, né, quando eu vi o desfile de Salgueiro, O Segredo das Minas do Rei Salomão. Então, esse foi o grande deslumbramento literário, vamos dizer assim, da minha vida, a coisa que mais especial na minha formação de leitor.
E o Mussa, só para lembrar, traduziu os poemas suspensos, né? É a primeira tradução, é a única até hoje, não? Para a língua portuguesa é a única. Direto do árabe pré-islâmico. Né? Então, imagine isso. Bruna faz também um trabalho maravilhoso como tradutora, e os poemas suspensos é a poesia pré-islâmica, anterior ao profeta, né? Exatamente, Maomé, então. antes do Maomé surgir, ele depois essa tradição desapareceu, porque ela era completamente anti-islâmica, né? Porque, de certa maneira, aqueles poemas, eles eram narrativas da iniciação dos poetas, mais ou menos como se fossem xamãs ou médiums, né? Porque eles recebiam a inspiração dos gênios. O poeta, na concepção pré-islâmica lá, ele recebia a poesia através de uma relação deles com os gênios do deserto, que não são esses gênios da lâmpada, do Aladim, isso aí já é uma coisa da Disney, né? Um outro tipo de gênio, que são seres bem... e que o Maomé naturalmente associou aos espíritos demoníacos, né? Então, a poesia deixou de ser importante, de certa maneira, até o poeta ele era meio associado a alguém que tinha alguma relação com espíritos diabólicos. Nós temos alguma pergunta já feita? Não. Senão eu vou tocando aqui, porque daqui a pouco dá a nossa hora. Né? Quem é que está recolhendo aí os gloriosos papeizinhos? Alguém está? Tem gente levantando o dedo, mas tem papelzinho rolando aí. Não é isso? Olha, eu infelizmente não vou enxergar, então tem que trazer aqui, porque... tá bom. Né? Porque o meu óculos quebrou e eu ontem fui emergencialmente pegar um óculos daquele de camelô, e é carioquíssima essa cena, né? E descobri o meu grau com o sujeito me botando para ler a Bíblia, rapaz. Eu não acho que eu não leio a Bíblia certa, porque o cara me deu a Bíblia e falou, bota o óculos e lê. Aí eu botando o óculos, e esse aqui eu li, ó. A Bíblia deu para ler direitinho, né? E a coisa acabou funcionando. E eu estava até contando aqui antes, está trazendo ali as perguntas, dessa questão eu sou muito afeito às desimportâncias, né? As coisas que acontecem durante o dia não têm importância nenhuma, mas que eu acho absolutamente fascinante, as desacontecências, né? Eu acho fantástico. E aí, uma pequena história de botequim que é absolutamente verdadeira. Eu fui no meu oftalmologista de emergência, achando que eu ia conseguir um óculos para estar aqui hoje, e o óculos chegará daqui a 12 dias. E aí eu entrei no elevador com duas senhoras já bastante idosas, com uma acompanhante. Assim que fechou a porta do elevador, uma delas virou-se para mim, me olhou, me fulminou com o olhar e foi implacável. Olha, moça, eu já sonhei algumas vezes que eu vou morrer um dia com um elevador caindo no poço. E aí fechou, e eu fui calmo, respirei, não redargui e as coisas aconteceram. Temos as perguntinhas, não? De onde vem? Estão escrevendo? Então eu quero... tem aqui já? Ó, se quiser me passar... Cadê? Eu quero estrear o meu óculos, cara. Eu li a Bíblia, agora eu vou para um texto profano. Né? Vamos ao profano aqui. Está escrevendo? Então eu vou passar a bola aqui enquanto... Eu quero que a Bruna fale, então, uma coisa interessante. Eu li, né, o livro mais recente da Bruna, não vou falar o último, porque tem aquela coisa que o monarca da Portela dizia, último não, que eu ainda vou fazer mais e tal. Então, eu até falei sobre esse livro da Bruna, eu tive a felicidade de escrever umas palavrinhas ali na orelha, que a leitura me causou uma espécie de assombro do comum, né? Como é que o corriqueiro que se manifesta na poesia, ele, de certa forma, gera um assombro, gera um espanto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre esse livro, particularmente, que você tá lançando agora, Bruno. Posso ler um poema? Você faz o que você manda. Curte poesia? Como a gente estava falando como eu mencionei a influência do norte e do nordeste do Brasil
na Baixada Fluminense e em Duque de Caxias, eu descobri há um tempo atrás, e eu esqueci essa descoberta, eu fiquei muito maravilhada, mas eu esqueci essa descoberta, que a Dolores Duran, que é uma cantora e compositora que eu amo e admiro demais, e ouço sempre, pesquiso, tinha morado na adolescência no bairro onde minha avó morava, e um dos bairros onde eu cresci, que é o Centenário, em Duque de Caxias, e sobre o qual eu escrevi um livro já, que é a Rua da Padaria. Então, eu tive essa descoberta no passado, me esqueci e redescobri recentemente que a Dolores Duran tinha morado no Centenário. E aí eu escrevi esse poema, que é Dolores Duran no Centenário. Se o tempo é tijolo e açúcar. É rapadura e roo o tempo para molar os dentes. Se o tempo está, o tempo é a serragem que cai quando abro a janela para enquadrar uma visão à toa. Consigo do tempo e dos dentes a vida que desejo avistar e aplaudir. E nesta vida abro uma janela de 8 décadas. Para a esquerda, Dolores Duran é adolescente e moradora do Centenário, Duque de Caxias. Para a direita, sou criança no Centenário, Duque de Caxias. Roo então a janela e na serragem dos dias nos cruzamos uma tarde, por volta das 3h30, na Rua da Padaria. Depois do almoço, espano a rapadura e atravessamos juntas a linha do trem. Dolores aposta corrida comigo para um enterro no Jacatirão. Nunca fez frio no Centenário, mas Dolores me empresta seu casaco de tijolos e açúcar e saímos para brincar o carnaval no viaduto da Doutor Manuel Reis. Moldo, embalo, presenteio de volta ao tempo com todos os pesares e graças que vivi na voz da minha vizinha. É dela essa mania de escrever, cantar e viver. Esse poema está na parte... Obrigada. O Veludo Rouco ele é dividido em 4 partes. Amor e Morte, Natureza e Fantasia, Ofício e Graça e História e Geografia. Esse poema da Dolores está na última parte, que vou falar basicamente dela, que é uma parte que eu não só faço um conjunto de certas geografias da minha vida, não só do Rio e da Baixada, mas também de São Paulo, que foi onde eu acabei de crescer, né? Onde eu fiquei adulta. Então, é uma homenagem, mas também é uma forma de colocar esses CEPs no mapa, sabe? Ruas que eu morei na Baixada, ruas onde morei e onde moro hoje na Barra Funda, em São Paulo. Então, eu quis fazer essa espécie de cartografia de CEPs, CEPs desconhecidos. Quis fazer uma espécie de altar. Então, eu acho que o Veludo Rouco ele tem várias fogueiras e vários altares para a cidade, sabe? Eu acho que em vários livros meus eu fui muito uma pessoa que ouvia e escrevia muito a partir do que eu ouvia. E o Veludo, eu acho que ele é um livro totalmente da caminhada. Olha, temos aqui perguntas. Vou fazer aqui... Ih, rapaz, vamos lá. Nós temos o me avisa aí quando o juiz apitar. Temos o quê? 15 minutos? Tá bom. Ó, primeira perguntinha aqui. Se vocês tivessem que resumir o Rio, difícil, em um poema ou poeta, qual seria? Marcelo Moutinho, pela cara que você fez, é contigo, garoto. Faz isso comigo, não.
O meu rio eu diria, mas vai o teu. E um poeta? Um poeta ou um poema? Pode ser numa frase? Pode ser? Quem fez a pergunta? Pode, claro. Frase do Ney Lopes. Uma cidade bonitinha e má. Uma cidade bonitinha e má. Beto quer botar a colher Não, nessa... eu acho que o cara que mais define o Rio de Janeiro, para mim, é o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. É poeta, mas cada dia que passa eu gosto mais de Nelson Rodrigues, apesar de ser tricolor. Bruna. Estou pensando em várias coisas, mas eu pensei numa crônica do Antônio Maria agora. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. É uma crônica que tem um título feio, que é raro no Antônio Maria. Não vou lembrar, gente, mas é Antônio Maria. Eu vou te dizer uma coisa, vou fazer uma coisa, porque está acabando, eu não vou perder essa oportunidade. Eu acho que um poeta e uma poesia, aqui eu vou, já que falamos da música ligada também, né, a esse caminho que vai levar a literatura, eu acho que o que resume o Rio para mim, o meu Rio, o Rio que eu observo, uma cidade bonitinha e má, não é isso? É um samba que começa assim: vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia, para ganhar o pão, acordar de manhã cedo, caminhar para a estação e chegar lá em Dom Pedro a tempo de bater cartão. Não é mole não, não é mole não, com a inflação sustentar as regalias do progresso da nação. O suburbano, quando chega atrasado, o patrão mal-humorado diz que mora logo ali, mas é porque não anda nesse trem lotado, com o peito amargurado, baldeando por aí. Imagine quem vem lá de Japeri, imagine quem vem lá de Japeri, ao ver a menina do laço de fita, batucando na marmita para ver o tempo passar, esquecendo a tristeza quando o trem avariar. E na viagem tem jogo de ronda de damas e reis, vendedores ambulantes e sambistas, tira onda de artistas no famoso 33, o trombadinha quase sempre se dá bem, o paquera apanha quando mexe com alguém, não é tão mole andar de pingente no trem, não é tão mole andar de pingente no trem. O poeta é o Guará, e esse samba chama-se 33, o Destino Dom Pedro II. Em cima da hora. Em cima da hora, de 1984. Né? Então, acho que é esse samba do Grande Guará, que foi da Em Cima da Hora, mas foi gravado depois pela grande Jovelina Pérola Negra. Bom, temos mais perguntas. Rapaz, eu estou chegando pior com o meu óculos aqui do cabelo. Mas vamos lá. Olha aqui. Meu filho tem 10 anos e não gosta de ler. Até os 6 anos, ele lia, eu lia para ele, mas com a pandemia ele ficou muito mais tempo no celular. Como devo fazer para que ele volte a se interessar pela leitura? Essa moça responde, moça. Não, por exemplo, história em quadrinho. É leitura, mas é uma leitura apoiada em imagens, então facilita. E a partir do momento que ele começar a ler história em quadrinho, daqui a pouco ele vai passar para um texto maior. Será? Você sabe que eu outro dia fui na Praça Edmundo Rego, no Grajaú, para assistir a um campeonato de botão que me chamaram. A média dos jogadores de botão era algo em torno de 70 anos, né? E aí eu fui conversando com o pessoal, perguntei para o moleque que estava lá, não tem ninguém mais novo que joga botão? Aí o moleque falou assim, com FIFA, PlayStation? Então tá um negócio, é difícil a tarefa, FIFA, PlayStation, o suor do Cristiano Ronaldo cai. Aí você quer botar uma tampa de relógio assim, mandar o cara aqui com a palheta, já era pro botão. Bruna quer dar uma dica aí, como é que uma criança de 10 anos... Acho que essa dica é perfeita, eu não teria pensado, mas é por aí. E é o pré-cinema também, né? Quadrinhos? É. Olha, o meu filho gosta de ler, meu filho já está um pouquinho mais velho, mas o que salvou o meu filho para a leitura foram os mangás.
Pois é, né? o Heitor, por exemplo, lê mangá. Foram os também. mangás. Lê bastante mangá. Foi bastante mangá, já levei. RPG, não sei se ainda se usa RPG. Usa, Joguei muito. usa muito. Mas também Levei, interessa. inclusive, na Liberdade, em São Paulo. Achei que ele ia se contentar e ele agora está tentando me convencer a ir a Tóquio. Beto Mussa, você considera que o samba de enredo tem semelhança com o gênero épico? É um gênero épico, é uma forma carioca de epopeia. É exatamente isso aí. Qual a opinião de vocês sobre o distanciamento entre escolas de samba e o povo? Olha, difícil. É o mesmo fenômeno que acontece no futebol, né? Quer dizer, eu não sei dizer, para mim é um absurdo tão grande, né? Você promover um espetáculo, às vezes para as pessoas que vêm, não tem nenhuma relação afetiva com aquilo, tem uma curiosidade só, vão embora, não chega nem a metade do desfile, já estão indo embora e tal, e privar as pessoas que poderiam estar ali, enchendo aquela avenida de calor. Eu não sei como não se resolve economicamente, viabiliza economicamente um espetáculo que inclua realmente as pessoas. E isso tanto no futebol quanto nas escolas de samba. Então, eu não consigo entender. Eu acho que a questão é de gestão, né? E de vontade, né? De vontade política de querer fazer um espetáculo popular, de verdade. Só para dar um pitaco, eu acho que são duas coisas, né? Há um distanciamento do povo com relação ao desfile da escola de samba, e não as escolas de samba em si. Né? Se você frequenta hoje as quadras de escola de samba, você vai ver o povo lá. O povo está nos ensaios, o povo está no ensaio de rua, você vai no Império Serrano, em Madureira, você vai em Vila Isabel, ali na 28, você vai debaixo do Morro da Formiga, ali no Império da Tijuca, o povo está lá. A questão é a Marquês de Sapucaí. Esse é o grande problema, por conta de preço, por conta de a gente ter nos camarotes, DJs, shows, coisas que disputam com o espetáculo principal. Aí eu acho que esse é o grande problema. Eu só concluiria, mais uma pergunta, só concluiria com uma frasezinha. Tem muita escola de samba hoje existindo porque desfila. E a escola de samba, ao longo da história do Rio de Janeiro, ela só desfilou porque existe. Então, uma escola de samba desfila porque existe. Quando ela começa a existir porque desfila apenas, a coisa complica, né? Mas, enfim, para concluir, nós temos o tempo para uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta, então, a que sobrou aqui. As outras, se vocês quiserem depois chegar junto da gente para perguntar, da Malena. Essa mesa representa uma literatura que, na minha opinião, se atualizou na sociedade. Queria ouvir de vocês se vocês acham que a literatura cumpre algum papel social importante para abrir a nossa ideia de realidade. Quer falar, Bruno? Marcelo, quer mandar abraço? Olha só, você sabe que eu vou falar uma coisa, pode parecer absurda, mas é exatamente o que eu sinto. A literatura, para mim, é uma forma de entretenimento. Então, quando eu falo essa frase, algumas pessoas dizem, pô, mas entretenimento, a literatura, uma coisa grande. Mas eu acho que a coisa mais importante que as pessoas podem fazer enquanto estão vivas é se divertir. Quer dizer, não existe nada mais importante do que a diversão. Tudo que a gente faz buscando exclusivamente o prazer é que, para mim, é fundamental. Então, para mim, a literatura é uma forma de entretenimento. A importância social dela, eu não sei. Eu não sei se tem uma importância social. Para mim, tem uma importância existencial, né? Porque ela proporciona beleza, é uma forma de você estar perto de algo que emociona, que é bonito, que dá prazer. É só isso. Então, eu não vejo assim, eu não gosto muito dessa ideia de que você tem que criar finalidades para as coisas. As melhores coisas são aquelas que você faz sem nenhum objetivo. Você faz por fazer. O que a gente faz por fazer é que é o mais gostoso de fazer, né? Que não tem um motivo. Posso só 30 segundos para uma? Então, para concluir, Bruna, tem uma pergunta aqui para você. O que torna o banal, o cotidiano, o objeto do olhar literário? Tudo cabe no texto?
e o tudo cabe em um texto? Tudo cabe. Tudo cabe no texto e o tudo cabe. E o tudo cabe em um texto, tudo cabe no texto e a tudo cabe um texto, a tudo cabe um texto. Ah, sim. Mas fundamentalmente o banal e o cotidiano, objeto do olhar literário. O meu olhar está sempre voltado para as coisas consideradas menores, né? As coisas rasteiras. Então, eu sempre estou olhando em duas direções, ou para o chão, ou para cima, adiante. Então, tudo que a gente... Isso vem muito do Manuel de Barros também, que você falou antes. Tudo que a gente chuta na rua, tudo que a gente esbarra, coisas que não sejam espetaculares e sem diminuir a espetacularidade de uma montanha ou de um céu, porque isso é evidente, mas tudo que não chama extrema atenção, que não quer captar a atenção, me interessa muito na poesia e na literatura. Então, o meu olhar ele está sempre catando o ínfimo, o que está de lado, o que está coberto de poeira, e também o que está coberto de beleza, porque eu acho que tudo está coberto de beleza, e não a beleza evidente, que sempre se insinua na vida. Então, eu acho que o meu papel como poeta é procurar essas belezas rasteiras e dobradas. Isso me lembrou o seguinte, um breve comentário que a gente está quase concluindo. Quando eu fui escrever um livro em 2012, cujo título é Pedrinhas Miudinhas, eu fui pedir autorização para um caboclo, porque eu queria usar um ponto, né, aliás, seu Joãozinho da Goméia, né, do Caboclo da Laje, Caboclo da Pedra Preta, e esse ponto diz uma coisa que é interessante. Eu lembrei muito dele lendo o teu livro. É um ponto que fala o seguinte, é famoso, pedrinha miudinha de Luandaí, lajeiro, tão grande de Luandaí, três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a mais pequena é a que me alumeia, a miudinha é que me alumeia. Aí eu virei para o caboclo, né, seu Tupinambá, trabalhava com minha tia Carnal, e perguntei se eu podia usar, e falou que sim. E aí eu tive o desplante de perguntar, só que tem um problema, se o senhor me revelar. É porque o ponto diz que são 3 pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha é que me alumeia, essas pedras miúdas. Mas aí só tem 2, uma é maior, outra é menor. Só que o ponto diz, 3 pedras lá na minha aldeia. E aí o caboclo me olhou como se eu fosse o mais ignorante dos seres e falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele virou para mim e disse, a terceira pedra é você. Né? Que está olhando as outras 2. Fechou, né? Minha gente, queremos agradecer a vocês. Sexta-feira, só fazer um anúncio, posso anunciar sexta-feira que vem? Sexta-feira que vem nós vamos estar aqui de volta.